imaginar como será quando ao teu lado eu puder andar. Posso imaginar o dia em que verei o teu rosto face a face, cercado por tua glória. Meu coração posso sentir batendo forte por ti, Jesus. Nesse dia eu vou sorrir. Posso imaginar, posso imaginar. Posso imaginar quando isso acontecer, ao me encontrar com meu Senhor. Posso imaginar quando poderei com minha voz sempre te adorar. Posso imaginar, posso imaginar. Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita do Dr. Maurício Dair Daúde Filho, hoje com o tema uso, abuso e dependência. E o que é necessário para essa mudança dessas fases? E aí uma pergunta muito pertinente em relação assim, a gente tem, de repente, um paciente, um determinado tempo, você está investindo seu tempo, a família está participando, todo mundo feliz, porque a pessoa já está há alguns meses abstêmio, né? Levando uma vida, participando do grupo, participando de todos esses multiprofissionais que estão dando apoio, e ele tem uma recaída. Como é que o grupo encara, ou a própria família, ou o próprio dependente, diante de uma recaída? Existem casos e casos, né? Na grande maioria, uma recaída é tida como um fracasso total, né? E famílias que não têm o conhecimento mais profundo do que é a dependência química, que a gente chama de adicção, né? Quais são os sintomas, tem a tendência de culpar ou dizer, né, que esse usuário não está fazendo nada e tal. E isso não é positivo, porque muitas vezes a recaída pode ser um sinal de que há uma necessidade de mais empenho, de observar algumas coisas que, num primeiro momento, estavam funcionando, para depois, em outro momento, perceber que aquilo já não estava mais tendo o efeito desejado, né? Então, as mudanças, elas têm que ser contínuas, né? E muitas vezes, a recaída ou a volta ao uso, né, ela tem um significado, né? Nesse período que a gente trabalha com dependência química, muitas vezes a recaída tem um ganho secundário, né? Para que o olhar seja feito novamente para aquela pessoa, né? Para aquele usuário, né? Então é importante a gente entender o que levou a essa recaída. Como foi? Porque a recaída é um processo. Ela dá sinais. Ela dá sinais. E é importante observar esses sinais, né? É uma mudança, a pessoa começa a entrar em recuperação, ela constrói um novo ambiente social, uma rotina, né? Responsabilidades, assume responsabilidades, tem comprometimentos. Com o passar do tempo, vai se dando, agora eu já sei, eu estou bom, vai contando algumas histórias, né? A gente costuma dizer que a mente mente, né? E começa a acreditar que já tem um controle total da situação. Então começa a se afrouxar um pouco a atenção. E esse pode ser o primeiro sinal de que uma recaída está a caminho. E a família, ela poderia
ter assim um pouco mais de crítica, ter um olhar mais diferenciado para estar atenta para chamar a atenção? Sim, a família tem um papel importantíssimo nisso. Não só a família, como o que a gente chama de os cuidadores, ou, no caso, um casal, a mulher, os filhos, né, o pai, a mãe. Né, essas pessoas significativas têm que ter um olhar mais atento. E para ter esse olhar atento, é necessário conhecer. Participar do programa. Participar do programa de recuperação. É muito importante. Vocês têm dificuldade, assim, com as famílias estarem participando? Em algumas sim, em Mas outras não é regra. Não é regra. Tem famílias que existe uma resistência muito grande. A gente costuma dizer, assim, numa conversa mais informal, que é o meu produto, né? Meu produto não tem problema, meu filho não tem problema. Né? O problema é o amigo, é o trabalho, é o outro, ou tem N histórias que a gente pode dar. Outro dia eu tive um contato com um paciente e que ele não teve comprometimento com o tratamento. E a mãe me ligou. O pai ferrou a cabeça do meu filho. Os pais eram separados. Né? Então, é importante, quer dizer, jogando a responsabilidade para o outro. Por quê? Porque não tinha um conhecimento do que o conhecimento de causa mesmo, né? Do que é dependência química, do que é o uso abusivo, qual é o papel que a droga tem na vida daquela pessoa, do usuário, né? Qual é o significado desse comportamento de uso. Isso é muito importante para a família, para ela poder ter esse olhar crítico. Né? E não acusar, mas ajudar. Perfeito. E assim, no decorrer, vocês têm assim, grupos dentro do Instituto Rocha Brasil que dá continuidade à manutenção desse dependente, da própria família, por um período? Qual é o período que eles ficariam? Sim, a gente, como eu tinha falado, a gente elabora um plano de tratamento. Né? Não é porque está 2, 3 meses que parou de usar, tirou a droga. O que ficou? Todos aqueles problemas psicológicos, de relação familiar, de relação profissional, de relação social, e aquilo tem que ser trabalhado. Né? E muitas vezes o que muda qual o enfoque do tratamento. Né? Num primeiro momento foi parar de usar, encontrar um caminho, né? Uma qualidade de vida social, profissional, familiar, afetiva, né? Para num segundo momento, além de dar a continuidade nisso, através do autoconhecimento, almejar outras perspectivas, outros ganhos, né? Com a recuperação. Então muda o enfoque, não é mais. O tratamento não é para parar de usar e nem encontrar um caminho na vida, uma qualidade de vida, mas sim o autoconhecimento que já começou lá atrás, nos primeiros contatos. Né? Então, dá um sentido, muda o sentido da recuperação, até que se dá alta. Né? A tendência é transformar o paciente, que a gente não chama na cognitiva, que é a linha que eu gosto de seguir, não chama de paciente, chama de cliente, porque ele não tem uma postura passiva. Ele participa do tratamento, né? É uma linha horizontal e não é vertical. Né? Porque quem mais conhece o paciente é ele mesmo. Sem dúvida. Né? Então, junto com o conhecimento do profissional, com o conhecimento do paciente, começa a elaborar um plano... Um programa de ação. De ação. E assim, quando você disse assim, que vocês dão alta, às vezes o assinante ou aquela família que tem o seu dependente, ou o próprio dependente, poderia entender essa alta como estou liberado. Quais são os limites ou o programa para evitar recaídas, né? Um programa evitando essas situações de risco. Vocês elaboram junto a essa pessoa, tais situações você deve evitar. E fazer a manutenção, por quanto tempo, se é que tem um tempo? É interessante isso, né, Cláudio? Chega um determinado momento que na própria recuperação do paciente, tratamento do paciente, né, ele começa a dar novos valores
Esse é o sentido da álcool. É ressignificar alguns valores. Aquilo que era importante quando ele chegou, como festa, diversão, o álcool, a necessidade do álcool para se relacionar e tal, deixa de ser importante. Ele começa a priorizar outras coisas, muda as prioridades. Então, quando a gente fala alta, é porque o paciente já está capaz de tocar sua vida sozinho, através do autoconhecimento. Ele se tornou o seu melhor terapeuta. Entendo. Esse Mas é o aí ele tem assim, uma identificação com situações favoráveis que o protejam. Sim. Como, por exemplo, os grupos. Grupos de autoajuda, uma família. religião, a família. A gente costuma dizer que existem 3 pilares, né, que sustentam essa base da recuperação. Família, uma espiritualidade que pode ser a religião, o grupo de autoajuda, porque o programa que normalmente é NA e AA, a base do programa é espiritual. Sem dúvida. Né? E ocupação, lazer, trabalho, né, uma ocupação, esporte, tal, o que vai trazendo satisfação, porque se tirou a droga, né, o próprio segundo passo de NA fala isso, tira a droga, resta o quê? Um vazio. E esse vazio tem que ser preenchido com algo que traga, né, retorno para esse paciente. Outros tipos de prazeres. Exatamente. Realmente, como o esporte que você está dizendo, tem tantas coisas que um usuário deixa de participar. Às vezes até mesmo estudo, que também causa prazer. Sim. Esportes, às vezes um relacionamento, não é? Que eles acabam casando, namorando com as substâncias. Perfeito, gostei. E outras, assim, o uso das drogas, você vê que outro tipo de transtornos ou doenças sugerem a utilização de drogas? Sim, é a que a gente chama de automedicação. A pessoa acaba se medicando com a droga. Então, vamos supor que eu tenha uma característica de personalidade ansiosa. As drogas, a gente tem tem uma maneira de estar entendendo o funcionamento dela no sistema nervoso central, porque é onde ela atinge, no organismo. Tem algumas drogas que são depressoras do sistema nervoso central. É o álcool, a maconha, os benzodiazepínicos. Outras potencializam, deixa aquele sinal de alerta, que são a cocaína, as drogas sintéticas, elas têm esse poder. Então, a utilização dela tem muito dessa necessidade. Vamos supor assim, uma pessoa que ela é tímida, ela tem uma autoestima rebaixada, tem uma autoimagem, né, distorcida. Então, ela não consegue se relacionar com facilidade. O álcool, por ter essa característica de diminuir esse pensamento crítico sobre si e sobre o que o mundo externo pensa sobre essa pessoa, ele acaba tendo uma automedicação através do álcool. E o problema perpetua, vai aumentando. Quando se dá por conta, o álcool já está tomando conta do comportamento dessa pessoa de uma tal maneira que já está trazendo prejuízos. Tá certo, sem dúvida. Acaba sendo autorreforçador, né? Sim. Né? Por falta de informação, o próprio organismo assimila. A gente sabe que assim, a dependência vai além da força de vontade, porque, como você falou, é um processo de um órgão chamado cérebro, e nesse centro outras modificações, outros comandos, é complexo, né? Não é tão prático. Mas, você sabe, sempre tem assim, aqueles curiosos na nossa plateia,